Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Bitarello Perissé, sou advogado, prático, e eu estou aqui com muita satisfação para ministrar para vocês a disciplina de Direito Constitucional para o concurso do TRT Minas Gerais, que é um concurso que vai ser elaborado pela Fundação Carlos Chagas. Tá certo, minha gente? E nós temos aqui o nosso conteúdo, a nossa apresentação. Eu vou fazer para vocês aqui uma aula demonstrativa de Direito Constitucional para TRT de Minas Gerais, tá? O Direito Constitucional é uma matéria que exige uma leitura minuciosa da Constituição, porque existem muitas questões que caem, que cobram leitura. Então, muitas vezes a pessoa estuda Direito Constitucional apegado somente na doutrina. E essa banca, Fundação Carlos Chagas, ela cobra muita leitura do texto constitucional propriamente dito, tá certo? Então, nós vamos procurar fazer um estudo pegando um pouquinho de doutrina, fazendo uma leitura de artigos da Constituição Federal e depois entrarmos com muita força resolvendo questões. Tá certo, minha gente? Então vamos passar para o nosso conteúdo programático. O nosso conteúdo, nós vamos dar o que a gente está chamando de aula zero. Nós vamos falar do direito constitucional, propriamente dito, e vamos bater os princípios fundamentais da nossa Constituição Federal, tá? Na nossa primeira aula, aula 1, que nós vamos fugir dessa apresentação, nós vamos falar um pouquinho de doutrina sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida, limitada e das normas programáticas. Na nossa terceira aula, a gente vai bater um assunto: direitos e garantias fundamentais. Esse assunto aqui, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial. Os direitos e garantias fundamentais, eles estão previstos do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal. 5º ao 17. Esse assunto, ele cai em 99,9% das provas de direito constitucional e a maioria das vezes mais de uma questão sobre isso. Então, senhores, é importante fazer uma leitura desse artigo 5º até o 17 e ter bastante atenção, porque sempre cai questões sobre esse assunto. Tá certo? Nós vamos falar da organização do Estado a partir do artigo 18 da Constituição, organização político-administrativa da União, dos Estados Federados, dos municípios, Distrito Federal e dos territórios. A próxima aula nós vamos falar sobre administração pública, que também é uma questão que cai bastante nos concursos públicos, que é a partir do artigo 37 em diante. Tá? Nós vamos falar sobre o poder legislativo, o processo legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Poder executivo, uma questão também que cai bastante, são as atribuições e responsabilidades do presidente da República. Poder judiciário, disposições gerais e dos tribunais, também costuma cair várias questões sobre isso. Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, organização e competência, funções essenciais à Justiça, do Ministério Público e da Advocacia Pública. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre o Tribunal de Contas, organização e competência. Minha gente, todos esses tópicos que nós vamos fazer, nós vamos dividir em aulas
e vamos procurar dar uma breve explicação, conforme eu falei no início, e bater em exercícios. Obviamente que tem temas aqui que caem com muito menos nos concursos e tem temas que caem em grande quantidade. Então não assustem se a gente passar direto, porque olha, tem tema aqui que eu nunca vi. Quer dizer que ele não vai cair? Não. Por isso que eu não vou passar batido. Então, mesmo que seja um tema que eu não tenha visto questões nas mais de 200 provas que a gente estudou para poder passar para os senhores, para não ter furo, tal questão nunca caiu, tal questão cai. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que os senhores vejam o máximo possível de questões e principalmente nos temas mais cobrados. Tá certo, minha gente? Então agora, nós vamos começar a respeito dos princípios fundamentais. Dentro desses princípios fundamentais, nós vamos bater artigo por artigo, explicando. Vocês vão ver que às vezes em 4 artigos, artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal, nós vamos ver esses princípios fundamentais. Parece simples, é uma coisa que a gente lê com 5 minutos, mas se a gente não se ater ao detalhe, a gente perde questão fácil no concurso, tá certo? Vamos observar. Dos princípios fundamentais, o artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil. Presta atenção nisso. República. República é o quê? É a nossa forma de governo. República. Federativa. Essa federativa significa que ela é formada por entes, são entes que são os nossos estados, nossos municípios, o Distrito Federal, tá certo? Formada pela união indissolúvel, presta atenção nessa palavra, dos estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, presta atenção, eu fiz questão de colocar essa palavrinha aqui, ó. Fundamentos significa o quê? Imediatos. Esses fundamentos estão na essência da nossa Constituição, tá certo? Esses fundamentos são eles: soberania, nós somos um Estado soberano, nós não estamos buscando a soberania, por isso imediatos. A cidadania, os cidadãos são aqueles que estão aptos a exercer os seus direitos e os seus deveres, podendo ser eleitos e podendo eleger. A dignidade da pessoa humana, isso daqui é um princípio importantíssimo. Ele é falado, ele é cobrado em quase todos os concursos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o nosso pluralismo político. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 fundamentos, eles estão imediatos. Não existe a gente falar que nós estamos buscando isso, eles já existem, tá? E o parágrafo único, prestem atenção, todo poder emana do povo. Isso daqui é o quê? Isso é uma democracia que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o que significa isso? Significa que eu sou um cidadão, eu posso votar e também eu posso ser votado. Desde que eu tenha os requisitos para a investidura do cargo, eu posso me eleger e eu posso representar o meu povo. Assim como eu posso indicar uma pessoa que eu queira que esteja lá me representando. Entenderam? O artigo 2º da Constituição,
ele fala dos poderes da União. Minha gente, isso daqui são duas linhas. Os poderes da União independentes e harmônicos entre si. São eles, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa independência e harmonia é uma forma de se ter o equilíbrio na balança, é o equilíbrio dos poderes da União. Todos são independentes, cada um tem a sua função típica, também cada um tem a sua função atípica. A gente sabe que a função típica do Legislativo é o quê? A elaboração de leis. A função típica do Executivo é o gestor dessas leis. Ele é o órgão administrador do Estado. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é aquele que está ali para suprir as demandas em caso de descumprimento de preceitos legais. Tá certo? Eu vou apagar aqui. O artigo 3º é o que eu quero que os senhores observem, porque grande parte dos concursos, eles costumam fazer uma pegadinha entre o artigo 1º e o artigo 3º. Eu vou ler para vocês e vou explicando, tá? Artigo 3º. Constituem objetivos, guarda essa palavra, objetivos fundamentais. Isso daqui foi colocação minha para vocês guardarem. Objetivos fundamentais são metas de curto, médio e longo prazo da República Federativa do Brasil. O objetivo é uma coisa que eu quero alcançar, é uma coisa que se busca. Então, esses objetivos são o quê? Construir, observa que o verbo está no infinitivo, garantir, erradicar, promover. Então, são esses objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entenderam, senhores? Então vamos prestar atenção, porque por mais simples que seja, conforme eu falei, com 10 minutos, se nós fizermos uma leitura dos artigos 1º ao 4º, vai parecer ser uma coisa simples. Mas se a gente não souber distinguir cada um, ninguém está pedindo para decorar. Eu não vou decorar que o artigo 3º é isso, é construir uma sociedade livre, o inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional, o 3, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, o 4. O que eu estou querendo é que vocês entendam que quando se fala em objetivos, é aquilo que se quer buscar, são metas. Diferente do artigo 1º, que já está, são imediatos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Deixa eu limpar aqui também. E assim vai. Ok? E o artigo 4º da Constituição, ele fala o quê? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então vamos lá. Relações internacionais. Independência nacional. O Brasil é um país independente. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. O Brasil é um país pacífico. O Brasil não prega a intervenção em outros povos. Igualdade entre os estados. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
concessão de asilo político. O Brasil é um país que admite o asilo político. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, senhores, para a gente frisar isso daqui, o artigo 1º fala de que fundamentos são aqueles imediatos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da iniciativa, da livre iniciativa, e o pluralismo político. Tá certo? O artigo 2º fala dos poderes, que são eles: legislativo, executivo e o judiciário. O artigo 3º é onde faz aquela confusão com o 1º, é onde as provas procuram, com as pegadinhas, levar o candidato ao erro. Mas a gente não vai esquecer mais que o artigo 1º constitui de que objetivos é o que se busca construir, garantir, erradicar e promover. E o artigo 4º, a gente busca o quê? A República Federativa do Brasil rege nas relações internacionais. Entenderam? Então, minha gente, é fácil, é questão de interpretar. Nós estamos terminando esse bloco. No próximo bloco nós vamos colocar 5 questões para a gente resolver e discuti-las. Tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco a gente volta.